inimigos podes bem vencer. Salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, serve bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém. Vamos estar convidando as crianças até 7 anos, acho que até 7 anos, né? Venham aqui à frente para estar... Pode? Bora ver com as crianças. Escolhe as crianças, por favor. Amém. Vamos escolher qual a criancinha que vai orar hoje? A Lorena, gente. Você vai orar, Lorena? Então tá bom. Vamos fechar os olhos então, que a Lorena vai estar orando. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe eu, minha mãe, meu pai, a família de todo mundo, dos meus amiguinhos, de todo mundo que está aqui nessa igreja. Muito obrigada por tudo. Faça que lá na salinha seja um bom culto das crianças. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Lorena. Deus abençoe. Deus abençoe as crianças. Podeis assentar, amados. Convidar a irmã Maria Regina a trazer a mensagem desta noite. Obrigada, tá? Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Amém? O que a gente sente hoje aqui na igreja, eu não sei se você percebe isso, é uma atmosfera de esperança. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele discerne. Esperança de que algo vai mudar na sua família. Esperança de que Deus já está fazendo algo no seu coração. Esperança de que não tome esses 31 dias como algo místico, mas nesse tempo, talvez antes, talvez depois, que Deus vai tomar esse tempo para anular alguns ruídos familiares, algumas mágoas familiares, alguns desentendimentos familiares, algumas lacunas familiares. Talvez Deus esteja preparando aquela ligação para você fazer, para você receber, aquele encontro, aquele abraço, aquela oração de verdade. Você orar por ele, por ela, como você não orava há muito tempo, ele orar por você também. Deus está colocando esperança no nosso coração. Amém? Feche os seus olhos, eu sei que você já orou, mas eu queria que você agarrasse essa esperança que o próprio Espírito Santo está colocando aí no seu coração nessa noite, está regando aí no teu coração. Deus não brinca com a sua igreja, Deus não brinca com a sua criação. Deus tem algo sério, Deus tem algo consistente, Deus tem algo enraizado para tratar com as nossas famílias, com a minha família, com a tua família. E não tira aquela frase, aquela constatação de Esther do teu coração, sabe? Quando o seu povo e a sua família, não deixa de ser, estava para ser massacrada. Ela entendeu, através de uma conversa com um integrante da sua família, uma versão diz que é tio, outra diz que é primo,
Mas o fato é que era um familiar dela que disse, olha, será que não foi para esse tempo que Deus colocou você aqui, que Deus preservou a sua vida? Pense nisso. Se não foi para que você estivesse aqui orando, que Deus preservou a sua vida depois de um tempo tão difícil como nós passamos nessa pandemia. Quem sabe não foi para que você começasse, tivesse esperança nessa noite que Deus trouxe você aqui. Talvez tenha passado uma semana, um dia difícil, mas Deus trouxe você aqui. Quem sabe não foi para isso, para renovar a tua esperança, para você entender que não há impossíveis para Deus, para você entender que Deus é aquele que faz com que o solitário viva em família, faz a estéril mãe de filhos, que Deus é um Deus de acordo, de encontro, que Deus é um Deus que não distrata, não esquece do filho que foi embora, mas quando ele chega, prepara uma festa para ele, sandálias, anéis. Esse é o nosso Deus, é um Deus que está injetando esperança nos nossos corações nessa noite, porque família é criação de Deus, e não importa hoje o contexto familiar que você viva, Deus, Ele não está procurando pessoas perfeitas. Esses dias não são dias para que você aponte para você, aponte para a sua família, aponte para uma outra família. Não. Esse é um tempo para você olhar e dizer como Moisés diz para Deus, é isso que eu tenho. E Deus vai dizer para você, então é nisso que eu vou agir. Então, independente do contexto, da formação familiar em que você está, que você tem, se é uma família nuclear, pai, mãe, filhos, se é um contexto como o contexto de Lázaro, de Marta e de Maria, de irmãos que vivem, se é um contexto da mãe e dos filhos, ou do pai e dos filhos, mas família é criação de Deus. Você pode dizer isso? Família é criação de Deus. Novamente. Família é criação de Deus. Amém. E por falar em criação, vamos ao livro da criação. Gênesis, capítulo 1. Se tem algum familiar consanguíneo agora, né? Aí do seu lado, olha para ele, vê como é que ele está bonito, vê como ele veio bonito hoje, aqui. Veja só. Veja como ele está elegante, ela está elegante. Veja a esperança nos olhos dele e dela. Né? E a gente não tem esse costume, mas eu não vou resistir. Diz para ele e para ela, vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém? Mas vamos ao texto. Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado
todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amados, eu queria conversar um pouco com a igreja nessa noite sobre o seguinte tema: as limitações de uma família são oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Eu não vou perguntar quem aí tem uma família perfeita. Eu já sei a resposta. A resposta está aqui. Não há famílias perfeitas, porque não há seres humanos perfeitos. Então, o que nós queremos aqui não é exaltar, não é proclamar a perfeição de uma família, mas é para que nós venhamos a entender que as limitações que todo ser humano tem, que toda família tem, são oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Algum ente familiar errou com você hoje, essa semana ou esse mês? Errou com você? Amados, que oportunidade para a manifestação da glória de Deus através do perdão. Que oportunidade. Alguém deixou de te dar um retorno, deixou de ligar para você. Queridos, que oportunidade para você tomar a iniciativa e procurar. E ligar. Porque nós servimos a um Deus que toma a iniciativa. A um Deus que não espera, no sentido de deixar, não, vamos deixar que ele venha, vamos deixar que ela ligue, que tome as providências, não. Nós servimos a um Deus misericordioso, a um Deus bondoso, a um Deus que disse para nós que o amor, que Ele é o amor, tudo espera, tudo crê, não se ufana, não se ensoberbece, não trata mal. Esse é o nosso Deus. E nós já ouvimos tantas vezes que família é criação de Deus, é projeto de Deus, que a impressão que se dá é que esse conceito, que essa fala, está repetitiva e óbvia. Mas a repetição é pedagógica. A repetição, até porque a nossa tendência é esquecer tudo aquilo que Deus fala para a gente. É por isso que nós estamos há 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 anos ouvindo os mesmos conceitos, a mesma palavra. E quem pode dizer, eu já sei tudo e eu acertei em tudo? Não. Volta e meia, Deus diz para mim e para você, volta lá e ouve de novo. Volta lá e aprende de novo. Esse é o nosso Deus. Então, falar sobre família, falar sobre a vontade de Deus para a família, não é algo óbvio e repetitivo. É algo necessário. Mais do que nunca necessário. E nós louvamos a Deus que Ele é longânimo. O que é longanimidade? Quando a paciência termina, começa a longanimidade. Deus é longânimo. Deus é paciente para conosco. Deus nos ensina de novo. Deus nos dá oportunidade. Deus nos pega pela mão. Deus diz, olha, vai, tenta de novo. É assim que Deus faz. Mas o que essa era quer dizer para nós? Que está tudo muito repetitivo, que os padrões precisam ser rompidos, que nós não podemos nos submeter a limites. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos criados com limites. E por que isso?
Porque nós não sabemos agir, nós não sabemos lidar com situações onde há dinheiro ilimitado, poder ilimitado. Nós temos em nós ainda a presença do pecado. Nós não vivemos mais sobre o poder do pecado, mas nós ainda vivemos na presença do pecado. Por isso nós precisamos de Deus por conta das nossas limitações. E cada limitação que eu tenho, cada fraqueza que você tem, é a oportunidade de Deus manifestar a sua glória. Amém? Cada um de nós está inserido num contexto familiar, independente de idade, de raça, independente de cor, de estado civil, nós estamos inseridos num contexto familiar. E por mais que esse conceito de família pareça óbvio, a cada dia que passa, o seu significado mais profundo tem sido menosprezado. A priori, a família foi criada para expressar a glória e a harmonia de um Deus trino, um Deus triuno, a Trindade. Nós vemos a Trindade agindo aqui em Gênesis. Quando a gente lê o capítulo 1, a gente vê que era um caos, mas o Espírito de Deus pairava, no sentido literal de chocar, de criar, de esperar algo acontecer. O Espírito de Deus estava ali. No Evangelho de João vai dizer que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E que verbo é esse? O Senhor Jesus. Então, Jesus estava ali, quando Deus criava todas as coisas pela sua palavra. E o próprio Cristo é a palavra de Deus, e o Espírito Santo estava ali. E nós sabemos e cremos que a Trindade, que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles vivem numa harmonia. É claro que nós não podemos nos comparar com eles, mas acontece que a Trindade aponta para um padrão de relacionamento. Tanto que quando Deus vai ali, depois dele ter criado o homem e cria a mulher, a ideia de Deus, primeira, não é uma conotação sexual, é uma conotação de auxílio, de ajuda, de fidelidade, de lealdade. Eu vou fazer uma auxiliadora idônea. Então, o contexto primeiro da família é de relacionamento. O contexto da família é de entender papéis. Quando nós olhamos para a Trindade, não há desejo de um tomar o lugar do outro. Todos ali, as três pessoas unidas um único Deus em três pessoas. Porque o Pai é quem cria. O Pai é quem envia. O Filho é quem realiza. O Espírito Santo é quem aplica esta obra em nós. Tudo em harmonia. Mas a Trindade é um exemplo de não rebelião contra os seus papéis. A Trindade é um exemplo de submissão ao seu papel. Então, a Trindade é o nosso exemplo primeiro de família e de relacionamento. Nós precisamos olhar o que o Pai faz. Nós precisamos ouvir o que o Filho diz acerca do Pai. Nós precisamos entender que o Filho vai preparar lugar, mas ele diz, olha, eu vou enviar alguém, um outro Consolador, e ele é tão confiável quanto eu. É assim que uma família vive, é assim que uma família precisa entender, que precisa viver. Que quando os filhos dizem algo em nome do Pai, eles estão dizendo a verdade, eles não estão inventando.
que quando a esposa, ela diz algo que o marido pediu para dizer, ela não muda, ela não troca. Ele também não muda, não troca. Há um relacionamento de lealdade, de fidelidade, de entendimento de ofícios. É assim. Todos nós estamos inseridos num contexto familiar. Todos nós somos fruto de um desejo familiar. Todos nós. Porque Deus, Ele criou a humanidade a partir da família de Adão. Não estou aqui dizendo se tinha defeito ou se não tinha. Lembra que nós falamos? Nós aqui não viemos apontar defeitos familiares. E nem arrogar para nós a intenção de termos famílias perfeitas. Mas Deus, Ele cria a humanidade. Por isso esse conceito tem que ficar no nosso coração. Família, criação de Deus. Deus, Ele cria a família, a humanidade, a partir da família de Adão. E a gente sabe que, no decorrer dos anos, o que aconteceu, veio o dilúvio, mas Deus preserva a humanidade a partir da família de Noé. Entra você e a sua família na arca. Deus poderia, entra só você. Entra só você e a sua esposa. Não, Ele falou, tem uma família aí? Então entra todo mundo. Entra você, entra sua esposa, entra seus filhos e as esposas dos filhos. Entra todo mundo. Deus, Ele forma o seu povo a partir da família de Abraão, com os erros e com os acertos. E Deus redime a humanidade a partir do seu filho, que nasceu dentro de uma família. Deus quis que fosse assim. Deus quis que Jesus fosse gerado. Deus quis que Jesus nascesse. Deus quis que Jesus crescesse. Deus quis que ele aprendesse um ofício com o seu pai terreno. Deus quis enviar o seu filho dentro de uma família. Se é vontade de Deus, se Deus criou a partir da família, se Deus sustentou, preservou através da família, se Deus formou o seu povo a partir da família, se Deus redimiu o seu povo através do seu filho, que nasceu dentro de uma família, por que as coisas às vezes dão tão errado? Por que tem tanta lacuna, tanto ruído, tanta quebra? Gênesis 2 diz que do pó da terra Deus formou o homem. Do pó da terra. Do barro. De um elemento falível que aponta para falhas, fragilidade, vulnerabilidade. Você é vulnerável e frágil. A sua família é vulnerável e frágil. Por isso que ela precisa de Deus. Por isso que eu preciso de Deus. A minha família precisa de Deus. Por que tem tanta quebra, tanta falha? Aí você vai em Jeremias 18, na casa do oleiro, olha, e você sabe o que o profeta vê lá? O oleiro trabalhando num vaso de barro, que se quebra na mão do oleiro. E o oleiro o que faz? Faz de novo. E quando você lê o texto todo, você entende que aquela dali é a casa de Israel, é o povo de Deus, que se quebra ainda que na mão de Deus. Não importa se eu e você estamos nas mãos de Deus, nós somos falhos, nós somos vulneráveis. Se não quebramos ontem, podemos quebrar hoje ou amanhã. Somos barro. Somos falíveis.
Aí nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, onde Paulo diz: temos este tesouro, o Evangelho, a verdade, o próprio Cristo. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a glória, para que a excelência seja de Deus. Era comum naquela época guardar coisas valiosas em vasos de barro. Porque no momento em que eu precisasse daquilo que está ali dentro, valioso, eu quebrava o vaso. Porque ele não tinha valor em si mesmo. O material dele não era um material valioso. O vaso está ali para ser quebrado mesmo. O vaso está ali porque a honra não é dele. Porque o que vale é o que está dentro dele. Então, é por isso que essas falhas acontecem. É por isso que, mesmo que Deus tenha criado, mesmo que Deus tenha preservado, redimido, a nossa natureza é falha. Nós sempre vamos errar com os nossos familiares. Os nossos familiares sempre errarão conosco. Mas essas falhas são oportunidades para que Deus manifeste a sua glória. Quando um vaso é quebrado, era oportunidade, segundo Paulo, para que as riquezas que estão ali dentro viessem à tona, fossem vistas. Então, cada vez que nós olhamos para nós e constatamos os nossos erros, nós precisamos pedir: Deus, a tua palavra diz que quando eu sou fraco, aí é que eu me fortaleço. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. A sua fraqueza, a fraqueza da sua família, a fraqueza de quem você ama, a fraqueza de quem você tem dificuldade para perdoar algumas vezes, é o campo onde Deus manifesta a glória dele, a bondade dele, a misericórdia dele. Ok? E eu quero voltar ao texto aqui, nos versículos 26 e 27, que diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós vamos refletir aqui no primeiro ponto, que diz o seguinte: sozinho ou acompanhado, a perspectiva do homem é sempre limitada. Ele precisa de Deus, seu Senhor. O texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança não é igualdade. Semelhança é semelhança. Criatura não é criador. Deus comunicou aos seus filhos muitos atributos seus: desejo de justiça, sua alegria. Mas Deus não comunicou aos seus seres eternidade. Nós não somos eternos aqui. Nós vamos morrer um dia. Onipresença, onipotência, onisciência. Deus não comunicou isso a nós. Nós somos limitados. Precisamos o quê? De Deus, o Senhor. Por quê? Sozinho ou acompanhado, a perspectiva do homem é sempre limitada. Ele precisa de Deus, seu Senhor. A perspectiva minha é a mesma de Adão. Nós temos ainda aqui vestígios adâmicos dentro de nós. A maneira como ele via as coisas são equivocadas. Eram equivocadas, foram equivocadas. E quantas vezes nós temos uma perspectiva equivocada? Por quê? Porque nós somos limitados e precisamos de Deus.
A nossa perspectiva de espera, porque você conhece a história ali do Éden. A perspectiva de espera. Nós, quando lemos Gênesis, nós percebemos que na viração do dia, num determinado momento do dia, Deus caminhava pelo jardim e conversava com as suas criaturas. Era um momento especial. Eu não sei que momento especial seria hoje. Como que nós classificaríamos isso hoje? É um momento onde eu oro. É um momento onde eu adoro. É um momento onde eu tenho comunhão como igreja. É todo momento, porque Deus está comigo o tempo todo. Ali no Éden tinha um momento de espera, na viração do dia. Quando a proposta veio, eu como ou não como, eu faço ou não faço, Deus disse para eu não fazer. Qual é a minha perspectiva quando eu tenho uma proposta diante de mim? Qual é a minha perspectiva de espera? Será que eu espero ouvir Deus? Será que eu espero Deus falar? Será que eu espero examinar a vontade de Deus na palavra de Deus? Perspectiva errada. Quando eu tomo uma atitude antes do tempo, quando eu não oro por isso, quando eu não espero. Se a gente for apontar para Abraão, a perspectiva de Abraão, a perspectiva de Sara, Deus prometeu, mas ainda não veio. A minha perspectiva é que eu tenho que fazer agora, eu tenho que dar um jeito. Só que nós não temos o poder de dar um jeito. Nós somos limitados, nós precisamos de Deus, um Senhor. Nós não precisamos só de um Salvador. Algumas vezes, nós estamos na igreja, num contexto onde as pessoas querem o quê? Eu quero salvação. A gente está muito parecido com Israel do Antigo Testamento. A gente quer a salvação. Deus me salva da doença, Deus me salva da dívida, Deus me salva do problema, Deus me salva disso, me salva daquilo. Nós queremos um Deus que salva, um Salvador. E nos esquecemos que Ele é Senhor, que quem manda é Ele, que quem determina o tempo é Ele, que a nossa perspectiva é limitada. Eu não consigo ver o que vai me acontecer amanhã pela manhã. Eu não consigo ver o que vai acontecer no meu local de trabalho, eu não consigo ver o que vai acontecer com a minha família, com a minha casa. Então é por isso que eu preciso desse Senhor, que é onipotente, que é onipresente, que enquanto eu estou aqui, toda a minha família não está, Ele está com eles. Ele os vê. Ele pode fazer. Então, se Ele é Senhor e não só Salvador, eu posso confiar nele. Eu posso confiar que Ele é Senhor de tudo e de todos. Eu posso estar aqui dentro e não estar com a minha cabeça, sabe, parafusando. Eu não preciso estar preocupada. Eu não preciso estar ansiosa. Eu não preciso estar temerosa, porque eu tenho um Senhor cuja perspectiva é perfeita. Um Deus que enxerga além da curva. Um Deus que enxerga no escuro. Um Deus que estava presente no caos. Talvez você diga: irmã, eu quero agir logo porque eu preciso agir logo porque a minha família está um caos. O meu relacionamento familiar está um caos. Eu vou repetir para você: sozinho ou acompanhado, a perspectiva do homem é limitada. Quando a mulher vem e oferece ali aquela possibilidade, aquele fruto, perspectiva errada de aceitar sem questionar, perspectiva errada de não trazer à tona, mas não foi assim que Deus disse. Errada. A nossa perspectiva é errada porque nós não enxergamos tudo.
É por isso que nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Você sabe alguma coisa sobre o seu cônjuge. Você sabe muita coisa sobre o seu cônjuge, mas você não sabe tudo, só Deus. Você não sabe o que se passa no coração dele. Você conhece os seus filhos de forma limitada. Deus conhece de forma total e ilimitada. Então é por isso que eu e você precisamos de Deus, o Senhor. Porque a perspectiva dele é perfeita. Ele sabe. Porque quando nós falamos, porque Jesus não apareceu do nada, na barriga de Maria, na casa de José, a Bíblia diz que o cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Antes da minha e da sua família ter algum tipo de problema, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo já estava preparado. Porque Deus sabia que haveria problema. Porque Deus sabia que haveria conflito. Então Deus já havia preparado um Senhor para nós clamarmos a Ele. Deus já tinha preparado um Senhor para quem nós iríamos entregar casamento, filhos, parentesco, família. Ah, mas será que duas cabeças não pensam melhor que duas? Às vezes. Ali no caso daquele casal, não. No caso daquele casal, os dois pensaram errado. Nenhum veio com uma intervenção dizendo, olha, não, Deus disse assim, não. Porque sozinho, acompanhado, meus irmãos, nós vamos cometer erros. Nossa família vai cometer erros. A mãe que tanto queria um filho que agora tem, ela vai continuar cometendo erros. Os jovens que sonhavam em se casar e agora se casaram, eles vão continuar cometendo erros. Os filhos dentro de casa, ou saindo também para se casarem, vão continuar cometendo erros. Nós precisamos de um Senhor que nos direcione. Nós precisamos de um Senhor que diga para nós, pare, vá até aí. Nós precisamos de um Senhor que diga para nós que há limites em nós, que nós não podemos fazer as coisas da maneira como nós queremos, pensamos. Mas que nós precisamos nos submeter a um Senhor. A um Senhor. O que a minha família e a tua família precisa é de um Senhor que mude a perspectiva dela. Um Senhor que talvez mude a sua perspectiva hoje, porque até aqui você quis pensar sobre aquela pessoa que talvez você classifique como ovelha negra da família, aquele que não adianta mais orar, aquele que não adianta mais procurar, aquele que é melhor deixar de lado, um Deus que mude essa perspectiva. Porque a perspectiva, nesse caso, está só ali no conflito. Ele é um problema, e eu não gosto de problema. Ela é um entrave, e eu não gosto de entrave. É só até aí que a sua perspectiva vai. A perspectiva de Deus pode ser, ela é uma filha que está perdida e que precisa de alguém que a receba. Ele é um filho que foi mais fraco do que você, mas que precisa de alguém que ore por ele incessantemente. O Senhor pode mudar a nossa perspectiva. No versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A gente logo lembra, né,
de um animal que rasteja, e havia ali uma ordem de Deus para que houvesse um domínio que não houve. Quem tinha que dominar aquela conversa não era a serpente, mas era a imagem e semelhança de Deus. Quem tem que dominar a nossa mente não é o pecado, mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, é Cristo quem tem que dominar. Quem é que domina os diálogos familiares? A raiva? A ira? As lembranças amargas? Esse contexto aqui é um contexto de domínio, amados. Domínio próprio. Domínio de tudo aquilo que Deus nos deu. E se há um ambiente, às vezes, onde a coisa esquenta, e o ser humano perde o domínio, perde a cabeça, perde a razão, é um contexto familiar. Por quê? Porque é todo mundo muito igual. Porque todo mundo é muito igual. Você é muito parecido com seu pai, esteja ele vivo ou não. Você é muito parecida com a sua mãe. Você é muito parecida com aquela pessoa que convive, que te educa. Nós somos muito parecidos. Quando nós apontamos o defeito dele ou dela, na verdade, é porque a gente não aguenta mais isso na gente. Então, como a gente não se acusa ou não reconhece, é mais fácil dizer que você que é chato, você que é impaciente, você que não me entende. No versículo 28, aí, há um elemento novo. Agora está nas mãos deles povoar a terra. Eu e você somos fruto dessa ordem. Ou nós somos os agentes nessa multiplicação, ou somos o fruto dela. O fato é que não há como escapar. Nós somos fruto disso. Eles agora têm a missão de povoar a terra. E os filhos, quando eles nascem e formam essa família, Adão, Eva, e temos, primeiramente, 2 filhos, porque eles receberam a ordem de povoar a terra. E eu quero compartilhar com você o ponto 2, que é o seguinte: toda família é composta por pecadores. Ela precisa de Cristo, seu Salvador. Os filhos dessa família, primeiro que nasce, Caim, depois Abel. Os filhos dessa família representam, são a figura de toda a possibilidade de uma família. De tudo que pode dar certo, entre aspas, de tudo que pode dar errado. Temos ali Abel, que Hebreus vai dizer, coloca Abel na galeria dos heróis da fé, e disse que, pela fé, Abel entregou um sacrifício agradável a Deus, e Deus o aceitou. Havia fé em Abel. E, no mesmo instante, num contexto de culto, num contexto que era para ser uma festa familiar, o dia dos filhos levarem o sacrifício a Deus, a palavra diz que Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E, nesse mesmo instante, houve no coração de Caim ira. Está aqui em Gênesis. Ira. E quantas vezes, num contexto
simples, corriqueiro, cotidiano, familiar, o fato de eu ter algo que agrada mais alguém do que outro, é motivo para o outro irmão sentir raiva, o outro primo, o outro parente. Quantas vezes famílias, dentro do mesmo contexto de culto, de igreja, não se toleram, não se falam, tem ciúme, tem inveja. Abel ofereceu o sacrifício, Deus aceitou. Caim ofereceu, Deus rejeitou. E naquele momento, e Deus vai perguntar para ele, por que você está irado, Caim? Por que o seu semblante, porque familiar emburrado, a gente nota logo. Você está ali, na festa de Natal, na confraternização, no aniversário, você olha para o rosto e você sabe quem está ali de bom grado ou não. Tem uma reunião familiar, você sabe, pelo semblante. Deus falou para Caim, por que o seu semblante caiu? Se você fizesse o bem, você não seria aceito? E Deus diz algo para Caim, olha só, o pecado vai sempre te procurar. O pecado vai estar sempre atrás de você, só que você tem que dominá-lo. Foi isso que Deus disse para ele. E para de ficar com raiva do seu irmão, porque, de repente, foi ele que passou na faculdade, foi ele é o filho querido, ela é a filha preferida. Não, mas a minha mãe não me trata como trata ele, mas na hora da divisão dos bens, na hora da mesada, na hora... ira, semblante caído, num contexto familiar. Por quê? Porque a família é composta por pecadores. E ela precisa de Cristo, o seu Salvador. Toda a família é composta por pecadores. Então, não ore mais por aquele que você acha que é a ovelha negra da família, achando que aquele, porque é bacaninha, não dá trabalho. Não, por isso eu não preciso orar. Precisa, porque é um pecador. Os 2 filhos daquele pai precisavam da misericórdia do pai. Tanto o filho pródigo, que saiu para gastar a herança, como aquele que ficou em casa. Os 2 são pecadores. Toda a família é composta por pecadores. Então, é por isso que eu preciso orar pela minha família. É por isso que eu não posso esquecer-me de orar. É por isso que eu preciso ver quanto tempo eu estou gastando, desperdiçando, e não estou orando pela minha família. Pais, qual é o seu tempo de oração pelos seus filhos? Esposa, quanto tem sido o seu tempo de oração pelo seu marido? Marido, quanto tem sido o seu tempo de oração pela esposa, pelos filhos? As famílias têm vivido num déficit terrível de oração. Porque querem um milagre, mas não querem orar. Ou, de repente, alguma coisa acontece, mas eu nunca imaginei que ele faria isso. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer isso. Porque, de repente, o meu foco estava naquele filho problemático e não orava por esse, e não conversava com esse, e não interagia com esse. A família é composta por pecadores, toda a família precisa de oração. E eu estava lendo de novo aquele texto de Atos. Se você puder, você me acompanha, Atos 16. É um versículo muito conhecido, seu e meu. E algumas vezes nós o entendemos de forma equivocada. Atos 16, 31 é aquele contexto onde Paulo e Silas são açoitados e
a prisão se abre, e o carcereiro vê que a prisão está aberta, mas os presos não fugiram, e ele fica com medo, porque ele acha que todo mundo vai fugir, e, claro, ele vai ter que dar conta, então ele tenta se matar, mas Paulo e Silas argumentam com ele e digam, não faça isso, estamos todos aqui, e ele vê o poder de Deus se manifestando, e 16:31 diz assim, 30, primeiro, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aí existe aquela frase que eu coloco no carro, aquela frase que eu repito como um mantra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu posso crer nisso? Posso. Mas, além de crer, eu preciso agir. Olha o que acontece. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhe os vergões, as feridas dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Não foi num passe de mágica que a casa do carcereiro foi salva. Crê no Senhor Jesus, é só crer nele, e vai ser salvo você e a sua casa. Isso fere o princípio de que a salvação é individual. A família do carcereiro só foi salva porque ele não perdeu tempo. Naquela mesma noite, a palavra foi anunciada. O que nós vamos fazer quando sairmos daqui? Qual é a nossa preocupação quando sairmos daqui? O que nós vamos falar quando nós encontrarmos com alguém da nossa casa? A palavra de Deus diz aqui que naquela mesma noite, eles pregaram a palavra para a casa do carcereiro, e todos foram batizados e cuidaram de Paulo e Silas. Nós somos muito lerdos, nós somos muito lentos, quando se trata de anunciar o evangelho na nossa casa, porque como eles são muito iguais a nós, como a nossa família conhece os nossos defeitos, nós não queremos falar com eles, com medo de que eles nos acusem e digam, logo você vem falar para mim? E Deus fala, então muda diante da sua família, então testemunha diante da tua família, para que quando você for compartilhar o evangelho com ele, com ela, eles acreditem no evangelho. Eles saibam que é verdade que você está falando. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, quando você pregar o evangelho para eles. Quando você se preocupar com eles, quando você orar por eles, quando você interceder, chorar, clamar, agonizar em oração por eles. Quando você não perder tempo com brigas, com intrigas, com testamento, com inventário, com a casa, com o terreno, com o dinheiro, com o banco, com quem tem isso, com quem tem aquilo. É essa a preocupação que você tem com a sua casa? Se na hora da divisão dos bens o irmão ficou com meio centímetro a mais de terreno? Se a mãe conversa mais com ela do que com você? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando você sair daqui e a sua prioridade for anunciar o evangelho para eles. Ainda que esse evangelho comece a ser pregado através de um pedido de desculpas, de perdão, de eu preciso conversar com você, de perdoa o que eu falei, perdoa como eu agi, perdoa como eu me comportei. Essa pode ser uma porta para o evangelho. Essa pode ser uma porta para você pregar o evangelho para ele e para ela nessa noite. Nessa noite. Porque nós somos limitados. Porque a eternidade não foi comunicada ainda a nós. E nós não sabemos quanto tempo teremos para comunicar o evangelho para eles.
o verso 29 e 30 diz o seguinte, voltando para Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, 29 e 30. 29 a 31, perdão. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Quero compartilhar com você o ponto 3, que diz assim: no exercício de seus mandatos, das suas ordenanças, homens e mulheres são limitados. Eles precisam do Espírito Santo, que transforma o caos. Quem é que estava presente quando a terra era sem forma e vazia? Quando só havia trevas, o Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo é aquele que transforma o caos, meus irmãos. Sua família está vivenciando uma fase de caos. A sua família está um caos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos porque só Ele é capaz de convencer o meu coração e o coração da minha família de que algo precisa mudar. Só o Espírito Santo pode nos convencer de agir, de trabalhar, mesmo no meio do caos. Aqui foram repetidas várias vezes sobre o que Deus estava dando domínio para o homem. Olha, domine sobre os répteis, domine sobre a terra, domine sobre isso, domine, domine, domine. É trabalho. Só que aqui a gente vê também que é o sexto dia, é o último dia de trabalho de Deus. É o último dia onde a gente vê que houve tarde e manhã, sexto dia. Porque no sétimo dia não há tarde e manhã. O sétimo dia aponta para o descanso, e o descanso aponta para Jesus. Porque até aqui é trabalho. Deus tem nos dado muita coisa para fazer. Só que nós precisamos entender o tempo do trabalho, o tempo do descanso, o tempo que é para Deus. Nós precisamos entender que somente o Espírito Santo pode dar o discernimento correto para a gente. As famílias têm se perdido no ponto do seu tempo em comum. Às vezes é só no domingo que conseguem fazer uma refeição todos juntos. Às vezes para conversar é difícil. O pai não tem diálogo com o filho não tem diálogo com o pai. E a gente não vai nem falar aqui do contexto de mídias, redes sociais, o que tem roubado do tempo. Mas o fato é que havia muita coisa para eles fazerem. E eles precisavam do Espírito Santo para dar direção. Por quê? Porque para eu conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer, eu preciso de domínio próprio, eu preciso de mansidão. Quem dá isso? São frutos do Espírito. São frutos do Espírito Santo. É Ele que nos dá isso. É Ele que nos dá essa consciência do que nós precisamos fazer. É Ele que chega na casa, sabe, de Marta, de Maria, olha, agora não é hora de você fazer isso. Não é porque eu preciso dominar, eu preciso crescer, eu preciso empreender. E nada contra o empreendedorismo. Mas isso tem roubado muito das famílias. O trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso.
que o Espírito Santo falou para você? Que é para você trocar o convívio com o seu filho por hora extra? Que é para você trocar o convívio com a esposa por dinheiro? Que você tem que dominar, você tem que ser o maior, todo mundo está crescendo. A loja dela está crescendo, então a minha tem que crescer também. Eu preciso comprar uma casa maior, um carro melhor. Deus está ensinando para o homem que há tempo para o trabalho e há tempo para o descanso. E esse descanso que aponta para Jesus é inegociável. Porque nós temos que tomar cuidado, porque senão, sabe o que vai acontecer com o nosso primeiro dia da semana? Nós vamos estar cansados para Deus. Cansados. Talvez você já tenha vivido a experiência de chegar no culto arrastado, porque você teve que fazer muita coisa. Você não entendeu o descanso de Deus. Quem não entende o descanso de Deus vai estar sempre cansado. Você vai sair da firma sempre cansado. Você vai terminar o expediente sempre cansado. Você vai chegar no sábado cansado, no domingo pela manhã sonolento, se arrastando à noite, porque não entendeu o princípio, não entendeu o que Deus está falando aqui. Que nós precisamos do Espírito Santo, para que Ele nos discirna, para que Ele nos diga como, quando e o que fazer. Salmo 127, que é um salmo de romagem, onde as famílias cantavam. As famílias iam para Jerusalém cantando vários salmos, entre eles o Salmo 127, que diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, não é você que edifica. Talvez você queira mostrar foto no Instagram, olha a casa que eu fiz, olha o rebaixamento de teto que eu fiz, olha o portão que eu coloquei. Não é você que edifica a sua casa. Se o Senhor não edificar, em vão você trabalha. O Senhor dá àqueles a quem Ele ama enquanto dormem. E não é um princípio para preguiça, é um princípio para o descanso. É um princípio para a confiança. Quando eu acordei, o meu casamento já era. Eu fiquei tanto tempo dentro da empresa. Quando eu dei por mim, o meu relacionamento com os meus filhos já eram. Meu filho já não me reconhecia mais como autoridade. Não havia mais exemplo. Eu lembro, parece uma frase simples, mas uma frase que me perturba de forma positiva até hoje, é o que a filha do pastor, do doutor Russell Shedd disse depois que o pai dela morreu. Muitos aqui conheceram, ouviram Dr. Russell Shedd, um homem piedoso, um homem missionário, um homem fiel a Deus. E a filha dele disse o seguinte: eu sei que o meu pai era pecador, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, mas eu nunca vi o meu pai pecar. A visão que essa filha tinha do pai. Você que é pai aqui, qual é a visão que o teu filho, a tua filha tem de você? Você que é mãe, qual é a visão que a tua filha, o teu filho tem de você? Perderam-se. Perdeu-se. Mas eu quero dizer, meus amados, eu quero pedir para que volte na tela aquela primeira frase. As limitações de uma família são oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Até mesmo num contexto de cativeiro, amados.
Deus se preocupa e Deus investe em famílias. Durante o cativeiro, o povo estava desanimado na Babilônia. Estavam lá por conta do pecado, por conta dos seus limites. E Deus diz para eles, através da carta de Jeremias: trabalhem, façam casas, se casem, tenham filhos, invistam nas famílias. Deus investiu nas famílias em pleno cativeiro babilônico. Por que você não vai investir na sua? Eu queria te convidar nesse momento para você, aí onde você está, você inclinar a sua cabeça. Fechar os seus olhos. Há muito no que pensar. Há alguém na sua família com uma limitação tão grande, com erros tão grandes, com rebeldias tão grandes, com vontade própria tão grande, que você chegou ao ponto de pensar: não vai adiantar orar, eu vou deixar o tempo. O tempo não cura, meus irmãos. O tempo não resolve. O único que pode agir nesta situação é o Criador. Aquele que criou essa pessoa e fez um arranjo para que ela viesse a fazer parte da sua família. Ela não caiu de forma errada na sua família. Ela não é um erro do acaso. Você está aqui hoje para perdoar essa pessoa, para orar por esta pessoa, para voltar a orar por esta pessoa, para entregar esta pessoa nas mãos de um Deus que é Senhor, nas mãos de um Cristo que é Salvador, nas mãos do Espírito Santo que transforma o caos. Não importa qual a decisão por conta própria, por ignorância, por desespero que ela tenha tomado, Deus é poderoso. Deus é poderoso para transformar o caos. Comece a falar com Deus sobre ela. Comece a colocá-la no colo de Deus, nos braços de Deus. Olhe para ela como uma pessoa que precisa de descanso. Se ela está vivendo numa situação de pecado, o pecado cansa, o pecado desfigura, o pecado faz o semblante cair, o sorriso que ela tem é um sorriso artificial, não é um sorriso que vem de Deus. Você acabou de sair de um tempo onde foi falado sobre compaixão. Que Deus gere compaixão no seu coração acerca desta pessoa. Pais cujos filhos estão distantes, ore por eles agora. Filhas que estão distantes, ore por elas agora. Qual é o seu contexto familiar? Ore. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Você lembra como nós começamos esse momento aqui? Que havia um ar de esperança. Esperança. Deus quer renovar a esperança
ainda que ele não entenda nada, você pode hoje, nessa noite, dizer para ele, olha, através de uma ligação, quem sabe, olha, eu só quero dizer uma coisa, Deus abençoe a sua vida. Talvez você não consiga falar mais do que isso, mas diga, Deus abençoe a sua vida. Talvez uma crise conjugal, e você não consiga dizer nada para o seu esposo, para a sua esposa, mas diga, olha, Deus abençoe a sua vida. Se você quiser, meu irmão, minha irmã, retornar à oração, Deus está aqui nesta noite para ouvi-lo, para ouvi-la. Deus está aqui nesta noite para segurar a tua mão. Ele sabe que não é fácil, Ele sabe das suas limitações, das suas falhas, Ele sabe que a sua família não é perfeita. Mas cada membro, cada pecador que é membro da tua família foi criado por Deus. Não desista de orar. Não desista de ler, de fazer, de chorar sobre as letras desse devocional. Se entregue a Deus nesse tempo. O mundo está dizendo que não vai